Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Procarine e hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem por título O Amigo que Traiu Jesus. Vocês sabem quem é esse amigo? Enquanto vocês pensam aí, quero ler o nosso versículo-chave de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Vocês podem me acompanhar aí também, tá? O versículo diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, lembraram que foi o amigo que traiu a Jesus? Quem falou Judas Iscariotes acertou. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Lembra que na caminhada dele aqui na terra ele separou 12 homens para andar com ele? Pois bem, Judas era um deles. E como a Procibele falou na aula passada, Judas ele ficava responsável por guardar todo o dinheiro que eles arrecadavam. E desse dinheiro que ele guardava, ele também roubava. Vocês acreditam nisso? Se isso já não bastasse, Judas deixou o inimigo entrar em seu coração e ele decidiu procurar os principais dos sacerdotes e escribas para lhes informar que ele sabia um jeito bem discreto de como entregar a Jesus para que ele fosse preso. Afinal, aqueles homens estavam sempre procurando um modo de como tirar a vida de Jesus, porque o que Jesus estava fazendo no meio do povo era muito grande. Multidões estavam sendo curadas e se rendendo ao Senhor. E isso incomodava demais aqueles homens maus. Então, eles ofereceram a Judas Iscariotes 30 moedas de prata em prol da vida de Jesus. E por causa dessas 30 moedas de prata, Judas fez um pacto com aqueles homens maus de entregar o seu amigo. Só que antes dele entregar Jesus àqueles homens, Jesus reuniu seus discípulos para um jantar. Foi a última janta de Jesus com os seus amigos, os seus discípulos. E esse jantar ficou conhecido como a Santa Ceia. E nesse jantar Jesus estava muito, muito triste mesmo. E com muita tristeza, ele olhou para os seus discípulos e anunciou que um daqueles que ali estavam iria traí-lo. E ele já sabia que era Judas. Ou seja, não há nada que o Senhor não saiba. Não há nada que possamos esconder dele. E logo, ao ouvir aquilo, Judas saiu daquele jantar para encontrar com os principais dos sacerdotes e os escribas. Após a realização desse jantar, se aproximava o momento em que Jesus seria entregue. Então, ele se retirou para o Getsemane com 3 de seus discípulos para orar, porque grande era a tristeza na alma de Jesus, porque ele sabia que estava chegando o dia em que seria entregue à morte. Foi quando Judas chegou àquele lugar onde ele estava orando com uma grande multidão de soldados. E esses soldados tinham nas mãos espadas e varapaus, tudo isso para prender a Jesus. E nesse momento, Judas se aproxima do mestre e lhe dá um beijo no rosto, como um sinal de que ele era o que deveria ser preso. E grande foi o alvoroço, a agonia naquele lugar. Então Pedro, vendo todo aquele alvoroço, toda aquela agonia que estava acontecendo para prender a Jesus, ele puxou uma espada da bainha de sua calça e imediatamente ele cortou a orelha do sumo sacerdote chamado Malco, que era um dos homens que estavam ali para levar a Jesus. Mas até diante da morte, Jesus usou de compaixão por aquele homem e lhe restituiu a orelha. A partir dali, começaria todo o sofrimento do nosso paizinho, até ele chegar à morte, e morte de cruz. Lembrando que ele passou por tudo isso para que um dia eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Aí vocês me perguntam, e Judas Pró, o que aconteceu com ele depois que Jesus foi preso? Judas, ele se arrependeu pelo que fez.
Ele até tentou devolver as 30 moedas de prata que ele recebeu em troca da vida de Jesus, mas os escribas eles não quiseram aceitar de volta. Então, grande foi a amargura na alma de Judas. Ele não era capaz de entender que Jesus o perdoaria por aquilo que ele fez. Então, ele foi e tirou a sua própria vida. Que esse exemplo de Judas nos faça entender que, mesmo que um dia a gente entristeça o nosso amigo Jesus, ou qualquer um dos nossos amigos aqui na terra, o Senhor Jesus, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Basta que a gente confesse a Ele nossos erros, se arrependa de todo o coração e não cometa mais aquilo que entristece o Papai do céu. Que Jesus nos conceda uma semana abençoada. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Fique com Deus.